Bom, pessoal, boa noite a todas, a todos. Com satisfação, nós damos sequência à Semana Jurídica da Faculdade de Direito. E antes, né, de passar a palavra para o nosso diretor, que hoje nos honra com a presença, só explicar um pouquinho o modelo, o formato que nós pensamos nessa Semana Jurídica desse ano. Para a gente, para nós aqui, esse ano é um ano bastante especial, porque nós conseguimos consolidar num texto que foi aprovado recentemente, há menos de um mês, o nosso novo projeto político-pedagógico. E isso para a gente foi uma alegria, porque ele não é só, como o nosso primeiro projeto, de 7, 8 anos atrás, um projeto que é um projeto, ou seja, para algo de futuro, que ainda, né, tem um presente e um passado ainda vazio. Ou seja, nós agora, esse projeto que foi aprovado, ele tem aí uma história de funcionamento do curso, de relações que foram estabelecidas no contexto regional, no contexto nacional. Há resultados que, a partir deles, nós podemos conversar sobre eles, e com base neles é que, então, nós pensamos, então, outras formulações, outros horizontes, ampliamos aí, né, o horizonte, as expectativas da nossa atuação. E é por isso, então, que nós pensamos que a semana desse ano, ao invés de ser aquele momento, né, de palestras, exclusivamente de palestras de colegas exteriores à unidade, pensamos um convite a todas as faculdades, aos centros universitários e às universidades que abarcam cursos de graduação e pós-graduação em Direito, para que pudessem dialogar com a gente sobre os projetos políticos pedagógicos seus, e pensar aí em costurar propostas, projetos, atividades compartilhadas, ou mesmo a problematização sobre o nosso contexto regional. A gente sabe que na escrita de um projeto político pedagógico, uma das questões que hoje os cursos são mobilizados, né, até pelas formalidades, a pensar, a refletir, é a contextualização regional e nacional dos cursos. E se nós temos vários cursos aqui na região, ou seja, no mesmo contexto, nós podemos olhar para esse contexto de maneira distinta, enxergando determinadas questões, determinadas problemáticas, mas podemos dialogar sobre as problemáticas encontradas e identificadas, para que possamos aí um pouco unir os esforços e pensar parcerias ou atividades em comum. Então é nesse espírito que nós pensamos, principalmente o dia de ontem e o dia de hoje, essa abertura, que é só o início, né, mas de um diálogo que se pretende, um diálogo cada vez mais forte entre as instituições privadas e públicas daqui da região, sobre contexto regional e problemas que devemos pensar quando estamos dentro de um processo de formação no âmbito de um curso de graduação. Então, agradecemos bastante a presença de todas e todos. Passo a palavra para o professor Humberto Celli, que é nosso diretor da unidade, para fazer as boas-vindas. Boa noite. Eu quero, antes de mais nada, saudar a presença da doutora Olga Aparecida Campos Machado Silva, que está em Barão de Mauá, nos honra hoje com sua presença, e quero saudar os alunos e os professores aqui presentes e cumprimentar novamente a comissão organizadora dessa Semana Jurídica pelo acerto em trazer essa semana discussões que são extremamente importantes. Já seriam normalmente importantes e elas adquirem um caráter ainda de maior importância, tendo em vista o momento histórico que vive a nossa faculdade, que recentemente aprovou o seu novo projeto político-pedagógico. Então é nesse contexto que se inserem as discussões, e os debates são muito importantes, porque, inclusive, para que nós possamos verificar de que maneira eles certamente contribuirão com esse novo projeto político-pedagógico. As discussões de ontem foram muito importantes em termos de
avaliar a necessidade de mudança metodológica e pedagógica dos professores, quer dizer, um reaprendizado dos professores em matéria de pedagogia, não é? Quer dizer, apontar as deficiências dos professores, inclusive isso é muito importante para que se possa implementar efetivamente o novo projeto político-pedagógico. E a discussão de hoje também é muito importante, na medida em que ela, como disse a professora Fabiana, ao procurar discutir teoria e prática, não perde a dimensão de que a prática tem que levar em consideração o contexto regional, né? Então, isso é um pouco da prática também. É óbvio que todos, mais ou menos, intuitivamente, sabem que são duas coisas absolutamente indissociáveis, a teoria e a prática do direito, né? Porque é evidente que todos vão se formar um dia e vão exercer advocacia ou quaisquer outras atividades, vão para o setor público, etc. Então, isso é prática. Mas como essa prática deve se dar, né? De que maneira ela deve se dar? Então, felicito novamente a comissão organizadora por trazer esse tema para o debate, que é fundamental, né? Fundamental para todos, né? Então é isso, para todos e todas. Bom, então nós vamos compor a mesa, mas manter um ambiente mais informal de diálogo, porque a ideia é que saiamos todos aqui com uma troca rica de experiências, que são cada um aí do seu contexto, elementos para que a gente possa, cada um, a partir do olhar do outro, a experiência do outro, olhar as nossas realidades e pensar também propostas de articulação da nossa unidade com outras unidades. Então, nós chamamos, então, para compor também junto conosco a mesa, junto comigo o professor Caio, a professora Olga Campos Machado, que é coordenadora também do Núcleo de Prática da faculdade lá, né? Barão de Mauá, Centro Universitário, Barão de Mauá. E também convidamos a professora Carolina Sede, que também é coordenadora também Centro Universitário, Moura Lacerda. Bom, a minha sugestão para início, né, do trabalho seria uma primeira rodada em que nós pensássemos, a partir desse desafio que é colocado para todos os cursos de Direito, a partir da Diretriz Curricular Nacional de 2004, né, do MEC, o desafio da articulação entre teoria e prática, como que né, cada uma no contexto do seu curso tem pensado esse desafio, ou seja, teoria e prática, considerando que isso está dentro de outros desafios aí que a própria DCN coloca, enfim, que quase que rediscutem aquilo que a gente chama de teoria, o que a gente, né, pode chamar de prática. Então, um pouco, né, contar aí quais são os dilemas e, a partir daí, a gente pensar né, algumas propostas ou problematizações em comum. Tem uma ordem... e aí também a gente conta a nossa, né, também. Acho que o Caio também, que é um dos grandes protagonistas aí da escrita do PPP e processo de aprovação, esteve na comissão. Se quiser, né, não sei se pelo... aí o Caio também pode falar. Boa noite a todos. É um prazer muito grande para mim estar aqui na Universidade de São Paulo, na USP. Eu... já tenho um carinho muito grande pela USP, porque meu filho estuda aqui, né? Então, já conheço muitos dos colegas dele. Conheço o Gustavo, que fez mestrado na mesma época que eu. Então, estou tendo o prazer de conhecer a Fabiana, o professor Caio, professor Humberto, que é o diretor. É um prazer muito grande. E a professora Carolina também. Para mim é um grande prazer. Eu gostei muito de uma coisa que você disse sobre o tema e essa chamada de outros pontos para analisar a mesma coisa a partir da vista de outros pontos. Eu gosto muito de uma frase do Leonardo Boff, que ele fala que
um ponto de vista é apenas a vista a partir de um ponto. E, na realidade, um ponto muito limitado. Quando nós olhamos para algo, é o nosso ponto de vista, é como aquela questão de o Sol nasce no leste, isso é uma verdade absoluta? Depende do ponto que você estiver olhando. Se você estiver olhando de Saturno, de outro planeta, essa verdade deixa de ser absoluta. Então, é muito interessante trazer esse tema. Nós temos a questão de teoria e prática, uma coisa que a gente traz, desde a época lá que nós estudamos, né, Gustavo? Você deve lembrar, a professora Lisete foi uma grande professora na área de metodologia, né? Então, era uma coisa o seguinte, sempre nos foi falado o seguinte, a educação bancária, ela vinha e trazia os conhecimentos, depositava os conhecimentos na cabeça do aluno, ele recebia aquela quantidade de informações, mas o que fazer com ela? O que fazer com ela? Então, um grande desafio que nós temos é que, no curso de Direito, a gente, principalmente, eu não sei como que é a questão da USP, mas as universidades e os centros universitários e faculdades particulares, o número de pessoas que continuam na profissão é pequeno, não é muito grande. Nós não temos assim, uma grande estatística, mas esse é um problema. Por quê? Por que que o pessoal vem, faz o curso e não continua? Certo? Não consegue. Uma vez quando eu estudava, nós tínhamos o melhor aluno, um dos melhores alunos, ele fez o curso comigo, se formou, e a gente pensava, nossa, esse moço, quando se formar, vai ser, logo, logo vai passar num concurso. E, dali a um tempo, nós o encontramos. Ele era porteiro de prédio. Porteiro de um prédio. Então, assim, foi uma coisa que nos chocou. Então, essa questão eu trago. Por quê que muita gente faz um curso tão como o direito, um curso tão interessante, e depois não continua? É uma questão que eu tenho. E a questão da educação libertadora, né? Então, ao contrário da educação bancária, nós temos aí a educação libertadora, que é aquela em que a pessoa, ao invés de receber o depósito dos conhecimentos, ela vem e ela vai adicionar aquilo às experiências dela e ajudar a construir, ajudar a transformar. Porque nós, como os profissionais do direito, uma coisa que nós temos muito que ter claro, nós não podemos ser repetidores do direito, nós temos que ser transformadores do direito. Então, como transformar o direito? Como transformar o direito? O que podemos fazer para transformar o direito? Vamos iniciar com essas proposições, né? Em casa. Boa noite a todos. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui, né, nessa Semana Jurídica da Faculdade de Direito de Ribeirão da USP. Muito obrigado pelo convite. Né, já tenho a satisfação de conhecer a Fabiana de muito tempo, o Caio, meu irmão dá aula aqui também. Meu sobrinho já está habituado aqui também, então é muito bom estar aqui. Eu trouxe, na verdade, aqui comigo, junto à professora Soraya, que é a coordenadora do NPJ também, da instituição, né, do Centro Universitário Moreira Lacerda. Exatamente porque soube que o tema abordado seria a questão da teoria e da prática. Né? Então, ela tem também condições de nos dar alguns dados interessantes a esse assunto. Né? Então, pelo menos na nossa experiência, né, no Centro Universitário Moreira Lacerda, a gente percebe, ao conversar com os nossos estagiários, né, o quanto é importante, né, eles terem contato com a prática e não somente nas nossas aulas teóricas. Né? Então, atrelado ao núcleo de prática jurídica, a gente tem o anexo de juizado especial civil, que o diretor, inclusive, dá aula de processo civil lá, e o escritório de assistência judiciária. Né? Então, lá no EAJ, nós temos cerca de 12, 15, né, estagiários, e no juizado, 6.
né? E é algo que a gente percebe, né, em contato com eles, que torna o curso mais atraente, né? E aí, de acordo também com o pensamento da professora Olga, que tive o prazer de conhecer agora, infelizmente alguns, né, ao sair da faculdade, eles se perdem aí no mercado. Então, a nossa questão é de como conseguir fazer com que eles tenham continuidade na sua carreira jurídica, né? Não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Boa noite a todos. É um prazer, não conheço nenhum de vocês, então é uma satisfação conhecê-los pessoalmente. Conheço o Gustavo, né, um amigo que se tornou há pouco tempo. Na verdade, a Carol colocou para mim hoje que seria esse o assunto, né, abordado, aí ela me convidou para estar com vocês aqui nesta noite, tendo em vista essa importância mesmo que o núcleo de prática traz aos cursos de direito, né? Para nós, o núcleo de prática jurídica é de total importância, porque os nossos alunos, na maioria deles, eles vêm de uma outra atividade para estudar, né? Então, eles não têm essa prática no dia a dia do direito, né? Então, eles aproveitam essa oportunidade que a instituição gera em relação ao Juizado Especial Cível e ao nosso escritório de assistência judiciária para estar em contato com essa prática, né? Que no dia a dia deles não faz parte. Então, são raros os alunos que, não raros, talvez 50%, né, vamos dizer assim, 60%, talvez, que já esteja atuando na área do direito enquanto discente, né? Claro, a gente procura, envia currículo, o Moura criou um portal de empregos no site para que eles possam publicar esses currículos ali. Então, alguns escritórios procuram por ali, outros nos ligam perguntando, mas ainda há uma grande quantidade de alunos que não atuam na área, não conseguem o estágio, né? Em relação ao núcleo de prática, que a gente tem o anexo do juizado, vocês lá, professor, tem o Sejusc, né? E o escritório de assistência judiciária, né? Nós lá, isso, aí nós lá temos o núcleo, onde temos anexo o escritório de assistência judiciária, não temos o Sejusc, mas temos o juizado especial cível. Então, lá é interessante porque a gente tem audiências 3 vezes por semana, né, no Juizado Especial Cível, e essas audiências ocorrem pela manhã e no período da tarde. No período da tarde, a gente tem 2 dias. Nos outros 3 dias, são no período da manhã. As audiências de instrução e as audiências de conciliação. Isso tem ajudado muito os alunos, porque assim como no Sejusc, né, vocês fazem as mediações, né, a conciliação também, e isso tem feito, inclusive, que os alunos consigam ter esse contato com essa legislação nova, no que se refere a essa alteração do CPC, né, a respeito das mediações e conciliações. Então, para nós tem sido assim de muito proveito. Os nossos alunos, eles querem atuar. É que no juizado a gente tem poucas vagas, né, nós não temos muitas vagas. E o nosso juizado ele é remunerado, então há uma concorrência um pouco efetiva, né, porque os alunos eles têm uma remuneração e um desconto na mensalidade da faculdade. Já no EAJ, eles não têm um desconto na faculdade, nem mesmo uma remuneração, mas porque o estágio lá, eles podem ir 1 vez por semana, exatamente para que a gente tenha mais rotatividade, ou seja, mais aluno possa estar participando daquele escritório de assistência. Então, lá nós temos 2 advogadas que estão comigo, a doutora Fernanda e a doutora Sandra, que supervisionam o estágio diariamente com eles, né? E aí a gente tem uma rotatividade maior de alunos. A instituição recolhe só o seguro desses alunos, por estarem lá, né, e ter essa locomoção entre fórum e instituição, mas eles não têm uma remuneração. Mas é proposital mesmo, para que a gente possa dar mais oportunidade a mais alunos, para que eles possam ter esse contato com a prática, né? Agora, eu gostaria de dar uma opinião a respeito daquilo que a senhora falou, da não continuidade pós, né, faculdade. Então, assim, não me entenda mal, porque teve uma vez que eu fiz essa colocação e uma pessoa me entendeu mal. Eu sou filha de educadora desde sempre, né? Minha mãe vem da área da educação, agora, recentemente, que ela se aposentou. E eu comungo de uma opinião de que, em alguns momentos, a gente acaba crendo que
claro, o ensino tem que ser democrático, né? Acho que todo mundo tem que ter direito ao acesso. Mas o acesso para as instituições privadas, na minha opinião, é democrático demais. Isso faz com que os alunos ingressem ali sem saber exatamente, muitos deles, o que eles estão fazendo ali, né? E muitos deles entram ali com uma bagagem básica muito deficitária, né? E aí eu costumo dizer que, de repente, eles entram ali com uma ansiedade, com uma vontade de ter algo novo, de ter uma oportunidade melhor, né, no futuro. Mas no curso de Direito, especificamente, em algumas vezes as instituições acabam postergando uma frustração que ele vai ter lá na frente. Porque se ele não se dedicar, se ele não tiver efetividade nos estudos, se ele não tiver disciplina, se ele não souber que ele precisa participar da biblioteca, ele precisa estudar diariamente, que as escolas, que as aulas são suficientes, mas não são suficientes para aquele momento, mas insuficientes para uma prova de ordem, para um concurso público, para o trabalho, etc. Vai chegar lá na frente, ele não vai conseguir ingressar na ordem. Então, a gente jogou essa frustração dele lá para frente. Então, de repente, eu sinto falta de as instituições terem um contato mais direcionado com o aluno, no aspecto, não sei se ainda usa essa palavra, vocacional, psicológico, embora a gente tenha uma psicóloga na instituição que atenda aos alunos, mas atende aqueles alunos com inúmeras dificuldades, não essa questão de o aluno não saber exatamente o que quer fazer, né? Então, em algumas oportunidades, eu penso que deveria ter um filtro melhor. Não sei dizer que filtro, sabe? Não sei, né? Mas eu ainda penso, não estou querendo segregar, pelo amor de Deus, não é isso. É que eu ainda penso que o acesso, embora tenha que ser democrático, tem que ter um filtro maior. Eu costumo dizer, uma vez eu disse, eu sempre tive o sonho de ser atleta, morri de vontade, sabe? Sempre quis ser atleta, mas eu tentei fazer de tudo para ser atleta, nada deu certo, eu não consegui fazer absolutamente nada, nada dava certo, né? Então, hoje eu pratico esportes na minha medida, mas eu sei que eu nunca ia conseguir, eu ia ficar eternamente frustrada, porque eu não ia conseguir, por exemplo, ganhar medalha nem nada, né? Porque eu era péssima, né? Mas eu tinha essa vontade. E aí meus pais foram me mostrando que aquela não era a minha vocação, né? E agradeço, porque hoje, né, estou no lugar onde eu exatamente gostaria de estar, como educadora, que sempre me espelhei na minha mãe, então eu gostaria mesmo de contribuir. Opa! Foi só um pulo. De contribuir mesmo para que houvesse essa melhoria na qualidade mesmo da educação, né? É isso que eu tenho sentido falta nas instituições. Obrigada pela oportunidade. Eu ia fazer algumas questões, mas você pode falar e depois eu... Bem, boa noite a todos. Eu acho que uma reflexão a respeito da articulação entre teoria e prática, ela precisa necessariamente partir do ponto de vista, e isso foi uma das ideias que, em alguma medida, orientou o trabalho da comissão do PPP, de que o curso de Direito, embora ele tenha uma missão, né, formativa do aluno, o curso de Direito também é um curso profissionalizante, né? O curso de Direito habilita o egresso a trabalhar numa determinada atividade profissional, né? E isso tem que ser considerado, isso tem que ser levado em consideração. O curso de Direito não é um curso puramente teórico, porque ele habilita para uma atividade que é eminentemente prática, né? E, se me permitem, né, a reminiscência pessoal, eu me lembro que na época em que eu frequentei a faculdade, né, 20 anos atrás, né, eu estou fazendo 20 anos de formado esse ano, havia uma comparação muito grande entre os alunos na Faculdade de Direito de São Paulo e os alunos da Faculdade de Direito da PUC, em São Paulo, a respeito dos perfis bastante diferentes que cada curso tinha. E a gente comentava que, ao final da São Francisco, você saía da faculdade sem nunca ter tido que escrever uma peça processual,
né? Você sabia muito sobre doutrinas, teorias do direito, teorias da justiça, toda a especulação sobre o surgimento dos ramos do direito, história do direito, direito romano, mas se caísse para um recém-formado da São Francisco, mesmo que ele tivesse sido aprovado na ordem, que ele tivesse, por exemplo, que fazer a sua primeira audiência, né, ele não saberia como se dirigir ao juiz, né? Se ele tivesse que preparar uma petição, ele muito provavelmente não saberia como escrever, a quem dirigi-la, porque ele nunca tinha tido aquela experiência com a prática advocatícia, e aqui eu estou apenas limitando a prática apenas à atividade advocatícia, né? Ao passo que o curso da PUC naquela época era reconhecido como um curso mais orientado à prática, um curso em que, desde o começo do curso, os alunos eram levados a uma experimentação das teorias que eles viam em sala de aula e que, portanto, um curso que melhor habilitava os alunos para uma atividade prática, né? Falo isso porque assim, há 20 anos a gente continua discutindo, né? Da mesma maneira que na sessão de ontem a gente falou que o problema da crise do direito é um problema eterno, né? O dilema da articulação entre teoria e prática também é um dilema eterno, né? As faculdades têm que encontrar um equilíbrio entre a formação teórica, né? A formação do aluno para pensar de maneira especulativa, de maneira crítica, os institutos jurídicos, o sistema de justiça, mas, ao mesmo tempo, a capacidade de operar dentro desse sistema. E isso, às vezes, fica faltando na formação jurídica da maioria das faculdades, né? O que era algo que, em alguma medida, aqui no curso da Faculdade de Direito, se tentava resolver através da previsão do estágio curricular obrigatório e dos estágios, que era onde a prática efetivamente acontecia, né? E o que se percebeu, e esse diagnóstico, ele em alguma medida informou a proposta de projeto pedagógico que nós temos agora aprovado e que vai começar a ser implantado. É que essa interpretação, essa concepção de que o lugar da teoria são as disciplinas e o lugar da prática é o estágio, estabelece uma dicotomia que às vezes pode ser entendida como artificial entre prática e teoria, né? E impede uma verdadeira formação, tanto teórico quanto prática, do aluno, né? O aluno levado ao estágio, o estágio não necessariamente é articulado com as disciplinas que ele está cursando. O estágio, às vezes, dependendo de como o aluno faz o estágio ele tende a se concentrar numa única área de atuação e não em várias áreas de atuação. E isso, em alguma medida, frustrava a ideia da formação para a prática. E, enquanto isso desobrigava o professor nas aulas, nas disciplinas, de incluir a dimensão prática da disciplina nas suas aulas. E isso o que acabava acontecendo, e acaba ainda acontecendo, é que as aulas acabam sendo basicamente aulas expositivas de transmissão de conteúdos teóricos. Quando a prática entra, ela entra como discussão de casos, né, mas para compreensão de como os casos são decididos no judiciário, mas não efetivamente com a exposição do aluno a problemas que eles têm que resolver aplicando aquela teoria, ainda que em casos simulados ou em casos concretos. Então, a ideia que permeia o novo PPP é de tentar efetivar essa integração entre teoria e prática de uma maneira mais efetiva, e uma das estratégias que o PPP optou, né, que é uma das nossas experiências para a partir do ano que vem, é a ideia de um laboratório, né, uma disciplina, por falta de melhor nome, ela é chamada de laboratório. Esse nome já deu muita confusão, né, muito mal entendido, mas a ideia é que o laboratório seja um espaço onde, num primeiro momento, a gente possa trabalhar a interdisciplinariedade. Ele é um espaço dentro da grade curricular em que professores daquele semestre ou de outros semestres podem colaborar na elaboração de atividades didáticas, abordando pontos dos programas das suas disciplinas. E a regulamentação do laboratório e a descrição dessa ideia no projeto pedagógico estimula que os docentes evitem a aula expositiva,
né, e adotem metodologias participativas em que o conhecimento pode ser colocado em ação pelos estudantes, né. Então, essa é a estratégia que nós estamos propondo, né, para o ano que vem. Nós vamos implantar essa estratégia a partir do ano que vem, numa maneira de tentar superar essa dicotomia que na maioria dos cursos de direito acontece, que a teoria, o espaço da teoria é a disciplina, o espaço da prática é o estágio. Não, a gente tem como, dentro das disciplinas, estabelecer uma articulação entre teoria e prática. Isso é necessário, e uma estratégia para incentivar essa integração foi encontrada no projeto, na ideia de um laboratório, né? O laboratório que também vai fazer, assim, fora aqui do tema, mas eu acho que também tem a ver com a questão da prática também, também a superação da tricotomia, né, entre ensino, pesquisa e extensão, né? Ensino, pesquisa e extensão que nos projetos pedagógicos são atribuídos a momentos ou a locais diferentes do curso de Direito. Então, o ensino nas disciplinas, né, a pesquisa na iniciação científica, ou como a gente descobriu erradamente nos termos das diretrizes curriculares nacionais no TCC, né, porque o TCC nas DCNs é uma atividade prática e não uma atividade de pesquisa, né, embora seja tratado como de pesquisa na quase totalidade dos cursos que eu conheço, né. Eu mesmo me surpreendi, né, quando a gente fez o trabalho de apropriação das normativas, de descobrir que o TCC está no eixo de formação prática, né? E a atividade de extensão, que normalmente é relegada para as atividades complementares, para outros projetos que os alunos podem fazer, basicamente na prestação de serviços à comunidade, localizada, por exemplo, nos escritórios de assistência judiciária, né? E a ideia do laboratório é tentar também superar essa separação entre ensino, pesquisa e extensão e começar a articulá-los dentro de uma única disciplina. Uma disciplina que articule atividades de pesquisa, de extensão com as atividades de ensino, de tal maneira que você possa, num único lugar, ter a articulação e superar essa separação que se estabeleceu no discurso e que me parece que é deletéria para a formação jurídica, né? Então, eu paro por aqui, né? São algumas ideias para a gente começar também a esse debate a partir das nossas experiências. Então, a gente não tem tanto uma experiência muito para relatar, eu tenho mais um projeto do que propriamente uma experiência. Então, eram essas as ideias. Bom, eu vou, a partir um pouco aí da fala, a gente, sei lá, colocar algumas questões que nos angustiam, né? Ou seja, eu acho que aí também abrir para o pessoal e também em diálogo, né, com o que vocês trouxeram. Primeiro, acho que o Caio colocou, né, essa dúvida e esse medo que a gente também teve, a gente reproduz também e faz, e como acho que nós somos todos aí muito parecidos na região inteira, acho que no país, da questão da teoria e da prática, considerando a prática como aquilo que a gente faz mais para o final do curso nessas atividades deslocadas, né, a UNPJ, ou, né, e a teoria, a sala de aula, e principalmente aquilo que está alocado lá aos primeiros anos. E aí eu sempre senti, porque eu dei aula há muito tempo de introdução ao direito, ou disciplinas que estavam lá no começo, o aluno com aquela cara de paisagem, porque ele queria estudar direito. E TGE, que aí teve gente que teve aula de TGE comigo. Não, que falar de Estado, eu quero resolver o problema lá que meu tio fica me ligando o tempo inteiro, né, para dar uma resposta lá, se... né, divórcio é assim, se, sei lá, né, a sociedade anônima tem tal regra, enfim. E isso não chega. E quando chega, aquilo que a gente nomeou de teoria, parece que não dá conta daquele direito quando ele chega, para a gente conseguir olhar para ele de um modo mais crítico. Então, resumindo, eu acho que os alunos muitas vezes falam isso para a gente, isso sempre me angustiou e me angustia ainda. Na prática, a teoria é outra. Já ouviram isso, não é? E eu sempre fico pensando se não era o caso da gente, aqui também a gente não fez isso, é só meio para problematizar, da gente fazer o curso ao inverso, fazer do quinto para o primeiro. Ou seja, se a gente está sempre alocando a experiência, que é o contato direto, que esse aluno ou aluna, né, eles vão ter com a experiência de ser um advogado, estar numa audiência, ver uma audiência, porque, sei lá, tem algumas áreas, você aprende lá princípios de direito penal, você acha aquilo lá maravilhoso, nossa, que coisa racional, que coisa humanista. E aí você vai fazer uma audiência,
lá no 5º ano e você vai falar o que aconteceu. Aquele professor estava maluco ou é isso aqui que eu estou vendo, né? Por quê? Porque o que a gente vê muitas vezes na realidade, estou fazendo esse recorte de direito penal no dia a dia das audiências, não tem nada a ver com aquele direito humanista. E como que eu articulo? Então, a DCN, eu acho que é o desafio que a gente não conseguiu ultrapassar, então é um pouco aí também falando, né, assim, do nosso fracasso, talvez, aí, por isso que a gente quer manter o debate. E esse é o compromisso que a gente está tentando fazer aqui, de manter esse debate. E ser parceiro, todo mundo pensar junto aqui, em termos regional. Como não pensar teoria e prática, mas aquilo que a DCN fala, articulação entre teoria e prática. Quando a gente fala articulação, a gente, não sei se a gente tem que fazer, a gente está na mesma coisa, ou seja, que é isso também que vocês relataram, aquilo que a gente chama de prática é o estágio. Prática é sinônimo do estágio. E talvez é isso que eu fico, né, assim, será que sim? Ou seja, será que não há uma prática que dá para, desde o começo, a gente tensionar? Porque a prática é dela que a gente vai construir reflexão, ou seja, a teoria. A gente reflete sobre uma prática. E eu ficava lá teimando, e teimo aqui ainda, com os alunos de TGE, que eu quero que eles saibam, ou teorizem sobre o Estado, ou apreendam, né, entendam a teoria sobre o Estado, sem lidar com ele dentro do recorte do direito, daquelas ferramentas que o direito garante. Não sei se ficou claro. Então, essa é uma questão. Então, ou seja, o desafio de articular. Então, meio uma provocação. Já que a gente está fazendo errado, e aqui também, né, como pensar a prática além do estágio, além dessa experiência. A segunda coisa, eu não sei se vocês souberam, mas o ano retrasado, lá no Sul, uns estagiários, acho que do Tribunal de Justiça Estadual de lá, eles fizeram greve. Você viu isso? E aqui em São Paulo, acho que o ano passado também, estagiários da Defensoria de São Paulo também ameaçaram fazer uma greve. E nós, dos nossos cursos, né, assim, nós aí né, educadores, eu acho que ainda, né, talvez fique o desafio da gente olhar para isso de um jeito melhor. Por quê? Que eles, ou seja, greve, estagiário, como assim? Eu fico bastante incomodada, e eu queria ouvir de vocês, a gente vai lá, lapida, né, assim, o aluno, para ele fazer, né, ou seja, nesse foco, né, dele ser um agente de transformação no lugar que ele vai estar atuando. E nós entregamos eles para o sistema de justiça para atuar não nesses núcleos, porque, ou seja, esse está sob a tutela ainda, né, o aparato de uma supervisão pedagógica. Mas quando ele sai para fazer o estágio fora, ele é um trabalhador precário, ou não? Não sei se vocês têm esse sentimento. Ou seja, ganhando, né, um salário aí baixo para fazer funções que outro servidor deveria fazer. A pergunta é, como essa prática que ele tem lá, de trabalhador precarizado, como a partir daquilo ele volta para a sala de aula para pensar a teoria que a gente está construindo com eles? Deu para entender? Ou seja, que experiência, né, supervisionada, pedagógica, ele tem, a não ser o que é viver na pele o sentimento de trabalhador precarizado. Ou seja, é um pouco isso, e eu acho que talvez chegou a hora de nós, faculdades, sentarmos, né, com esse povo do sistema de justiça e conversar melhor com eles. Não é? Ou seja, o que está acontecendo lá? O ano passado, a gente foi chamado por um órgão do sistema de justiça, porque eles estavam lá com uma série de dificuldades, e a proposta que foi dada nós precisamos de estagiários. E aí nós fizemos uma proposta, né, de estágio com supervisão pedagógica, que ele não fique lá os 5 dias, que ele ficasse menos dias, né, 1 dia e 2 dias em supervisão, né, pedagógica, teórica aqui. Não, mas o volume de trabalho lá é muito grande, eu preciso do menino 5... Uai, mas a gente precisa para quê, então? Precisa para aprender ou precisa... Deu para entender? Ou seja, como a gente enfrentar, né, a precarização da condição de estagiário, né, assim, hoje também para o direito, não só... Né, essa é uma questão que me incomoda muito. Ou seja, eu estou colocando coisas que nós estamos implicados e a gente não sabe, assim, sabe? Mais, né? E a outra coisa, eu achei muito interessante, eu concordo, né, assim, muita coisa, né, você foi bem assim, olha, cuidado, não quero ser entendida mal, eu acho que eu entendi, e eu compartilho
de algumas questões, né, da sua reflexão, assim. E aí eu fiquei pensando, e eu também queria ser jogadora de vôlei, né? E aí, na minha época, eu ficava, né, jogador de vôlei, bom, tem o Maurício lá que é baixinho, né, e tá aí, tá fazendo sucesso, ou seja, já estava anunciando que não ia dar certo, ou seja, me faltava alguma coisa. Essa leitura do externo, olhando para mim e questionando a minha altura, quando eu digo que eu quero ser jogadora de vôlei, né, ou seja, e às vezes, né, sei lá, o aluno ele fala, né, na fase adolescente ou pré-adolescente, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E a gente já pensa as habilidades. Tem uma irmã lá em casa que deixa cair todas as coisas, a gente falava assim, olha, e o outro queria fazer engenharia aeronáutica. A gente sempre brinca que, ainda bem que foi ele que escolheu a engenharia aeronáutica e não a minha irmã que deixava tudo cair. Né? Ou seja, então a gente interpreta, né, para falar da questão da vocação, se a pessoa vai ter vocação, vai lá, aposta nisso ou não aposta nisso, a partir de elementos que a gente, que esse sujeito, né, que essa instituição oferece para o meio externo. Então, eu ofereci a aparência de baixinha, apesar de me achar muito alta. Né, assim. Então, e é com isso que eles interpretavam que talvez não fosse negócio eu ser jogadora. Estou querendo dizer isso por quê? Uma questão que pegou muito aqui no PPP, sabe, na discussão, e eu não sei como que, né, isso fica, que foi muito forte, qual a vocação do nosso curso? Por quê? Eu não estou falando da vocação minha, né, ou seja, como jogadora de vôlei, e você já fala antecipadamente que pode ser que não dê certo, a maior parte disse isso, aí eu resolvi desistir mesmo. Né, assim, a mesma coisa do curso. Ou seja, os nossos cursos ainda... E aqui, né, assim, são generalistas e não conseguem apreender qual que é o ferramental que tem internamente para poder saber que vocação é sua. Quando a gente coloca a vocação, ou seja, está numa corrida, né, teriam que apostar o que eu queria ser. Né? Quantas moedas eu receberia se eu dissesse que a minha aposta era ser jogadora de vôlei? Acho que poucas, do mesmo jeito que eu tive o sinal. A mesma coisa eu acho que do curso. Qual é a mensagem em termos de vocação que a gente, né, expressa para o meio externo? Olha, a vocação do curso da Faculdade de Direito aqui é essa, a vocação do outro curso é essa. Para que também os alunos cheguem um pouco mais com elementos e talvez a questão da evasão, tanto durante o curso, né, assim, ou depois, ou seja, para que a escolha dele seja um pouco melhor. Né? Então, um pouco essa questão. Quanto que a gente debate a nossa vocação, né? Que é um pouco sair da questão dos cursos generalistas. Agora, tem algumas pessoas mesmo, ou seja, que saíram do direito e deixaram o direito, que ainda bem, assim, sabe? Por exemplo, Antônio Cândido, né, fez direito, ainda bem que ele virou crítico literário, né? Nós ganhamos um baita crítico literário. Ou seja, então, tem coisas que nos escapam, mas eu acho que, por isso que eu gostei, né, assim, da questão da pontuação e pontuar a vocação, para a gente problematizar um pouco como é difícil e como que a gente... Né, assim, pode avançar nessa discussão sobre a vocação dos cursos. Que vocação é a nossa? E na minha leitura, eu não sei, tem alunos nossos aqui, eu não sei, é uma crítica já, né, mal saiu do forno, eu já estou criticando. Eu não sei se o nosso PPP deixou uma vocação clara do que ele quer ser. Eu não sei. Essa já é uma crítica que eu estou fazendo, né, assim, para vocês com relação ao nosso aqui. A gente debateu ao final bastante grade, né, se vai, sei lá, direito constitucional vai para o primeiro ou vai para o quinto, mas nós esquecemos de deixar bem demarcado para o público de uma maneira consistente que vocação nós temos, né, em termos de formação e dessa articulação com o meio externo. O que do meio externo a gente vai se relacionar mais intensamente e temos vocação para isso. Bom, aí agora acho que pode voltar para cada uma a abertura, né, para a plateia, para questões, para considerações. Deixa eu... A Daniela quer falar, gente. Eu tinha pedido a palavra. Já terminou. Eu achei muito interessante o que você disse sobre essa inversão. Logo quando eu fiz mestrado, eu percebi o seguinte, que quando...
Teve uma pessoa que falou em estudos de filosofia, chamou isso de perfumaria, uma vez. Foi uma coisa que me chocou muito, porque o mestrado foi uma coisa assim que me abriu muito a mente em relação à necessidade da filosofia, desses estudos teóricos, porque é neles que a gente consegue voltar os olhos para a transformação. E, na época, uma das coisas que nós cogitamos é exatamente o seguinte: a gente vai entender a importância dessas matérias no final do curso. Exato. Então, me chamou a atenção... O quinto ano assiste a aula do primeiro, ele fala, nossa, por que eu não assisti? Né? Sim, então, na realidade, ele tem ali uma maior maturidade para receber aquela disciplina. Ao passo que, quando ele chega, a ânsia dele é pegar a prática, é pegar aquilo que está, como você disse, resolver o problema do meu tio lá que me perguntou, já que eu estou fazendo direito, eu tenho que resolver esse problema dele. Então, é algo que eu acho que seria, já que isso daí não surgiu numa ideia louca, você achou até que a sua ideia fosse louca. Na época também nós achamos, mas, na realidade, tem algumas pessoas que falam o seguinte: quando eu tiver uma ideia, se ninguém me falar que eu estou louca, a ideia não é boa. Então, é necessário essas loucuras para haver a transformação. Então, eu acho interessante a gente repensar isso. Falando um pouquinho lá de onde, da nossa experiência, até fazendo um gancho com o que o professor Caio falou, nós temos ali o núcleo de prática jurídica, né, em que os alunos eles têm que cumprir uma determinada pontuação. Para que eles possam se formar, é necessário que eles tenham uma certa pontuação. Então, a prática com estágio ela é obrigatória, é um dos pontos que são preenchidos com essa prática. E, além disso, nós temos 3 disciplinas de prática. Então, além daqueles alunos que vão ali fazer o estágio, seja fora, seja no núcleo de prática jurídica, nós temos 3 disciplinas de prática. Então, são disciplinas em que os alunos apresentam peças processuais. Então, tem 3 professores na área civil, criminal, civil, penal e trabalhista. Então, o trabalho é inteiramente peças processuais. Então, são 3 disciplinas. Só que, aí, nesse caso, eu acho bastante interessante, até lá nós ainda não temos isso daí, mas, às vezes, você pensa que, chamando a gente aqui, você vai... a gente vai trocar... você pode pegar alguma ideia? Eu acho que nós vamos levar algumas ideias muito boas. Por exemplo, essa articulação das demais disciplinas com a prática, lá nós ainda não temos. Como existem as matérias específicas de prática, por exemplo, eu trabalho com uma área que é muito interessante de se praticar, que é o direito previdenciário. O que eu faço com relação assim, para dar uma noção boa, eu levo autos judiciais nas salas. Então, hoje nós vamos estudar pensão por morte. Como eu tenho uma vasta quantidade de processos para isso, eu levo os autos são públicos, aí os alunos manuseiam, eles olham esses autos. Inclusive, como hoje nós lidamos com processos virtuais, eu entro no processo virtual, vou explicando fase por fase como que é o processo virtual, certo? As peças, como que é o andamento do processo. Agora nós temos processos virtuais de tudo quanto é tipo. No JEF, no Juizado Especial Federal, nós temos, que está sendo implantado, acho que a partir da semana passada ou dessa semana, na Justiça Estadual, na Justiça Federal, das varas, que é diferente do JEF. E agora nós temos temos também o ESAGE. E o ESAGE também é outra forma, porque embora ele seja um processo virtual, a fase recursal é papel. A fase recursal que vai para o Tribunal Regional Federal, ela é papel. Aí volta. Então, e tudo isso a gente passa e mostra essas dificuldades que os alunos... Por exemplo,
não sei se vocês sabem, mas muitos profissionais do direito, de uma certa... Quando começou os processos virtuais, muitos profissionais do direito mais antigos não conseguiram acompanhar, eles se aposentaram. Eu não dou conta disso. Tivemos muitos advogados que, a partir do momento que entrou essa nova era, já se aposentaram. E, então, trazer essas... a gente traz essas... Não só em estudos de casos, né, que nós temos nas disciplinas, lá nós temos assim, as nossas avaliações, ela tem uma pré-formatação. Metade dela tem que ser teórica e metade tem que ser prática. A metade tem que ser com questões de múltipla escolha, a outra metade tem que ser aberta e abordando a questão prática, certo? Que estudo de casos, né? Mas que também acaba agregando a teoria e prática. Sobre esse outro aspecto que você trouxe, que eu achei assim, muito interessante você falar, que realmente nós temos ali... O alunado da USP ele é diferente do nosso alunado. Nosso pessoal é um pessoal que trabalha e depois vai lá. Né? É um pessoal que tem uma certa dificuldade, então é muito pertinente isso que você disse sobre democratizar, sim, mas a democracia, ela foi... Nós temos costume no Brasil o seguinte, o 8 ou 80. A gente vive uma forma aqui, então vamos melhorar isso, vamos para o outro extremo. Então, nós somos a era dos extremos, né? Então, e uma coisa já que o professor Caio falou em interdisciplinariedade, que é uma coisa assim que, para mim, eu sou apaixonada pela interdisciplinariedade, tanto que, além de professora de direito, além de procuradora, eu sou coach e professora de yoga. Então, eu agrego com os meus alunos uma questão que eu acho muito importante, que até eu aprendi na época com a Lisete. O ser humano ele é formado de sentimentos, certo? Então, explorar essa área do sentimento. Muitas das vezes, o aluno chega ali e ele não sabe o que fazer, os sentimentos que estão por trás disso daí. Depois que eu fiz o curso de coach, só para se ter uma ideia, as minhas aulas começam com uma música alta no início, eu chego, faço a chamada, coloco uma música bem alta, é uma única música por semestre. Uma música alta para criar uma âncora com a minha aula. E depois, todas as aulas eu tenho perguntas de coach, para despertar nos alunos o potencial deles e despertar também... E eu gosto muito de trabalhar a questão da autoestima, porque a autoestima ela tem um fator determinante nessa questão aí de... Será que eu tenho capacidade de ser um advogado? Eu tenho capacidade de ser um juiz? Não, isso aí é para o pessoal lá. Não, promotor, quem sou eu? Né? Então, trabalhar com o aluno, essa questão dele apostar nele, acreditar nele, investir nele, sabe? Trazer essa interdisciplinariedade é uma coisa assim que, para mim, eu acho fascinante, certo? Então, eu volto a palavra. Na verdade, eu ia comentar exatamente isso, né? Apesar de serem os mesmos problemas, os mesmos questionamentos, né, a realidade de particular é muito diferente. Porque, na verdade, nossos alunos estudaram em escola pública e estão indo para uma particular, diferente dos alunos de vocês, que, para a maior parte, deve ter vindo de particular e ter uma base mais sólida. Né? Então, na verdade, o que nos angustia é ver pessoas lá que têm vontade de... o meu sonho é fazer direito, né, eu quero fazer direito. Na instituição, no Centro Universitário Moreira Lacerda, acho que também lá, nós temos um desconto para pessoas mais idosas. Então, quem tem mais idade tem um desconto. Então, a gente verifica no primeiro ano, né, uma mescla muito grande, né, de pessoas de mais idade, pessoas imaturas, pessoas que tiveram uma base um pouco melhor, pessoas que tiveram uma base muito ruim. Nós temos curso de nivelamento, inclusive, para tentar melhorar isso. Mas é algo muito, né, divergente ali. E, na verdade, a nossa ideia,
além de trabalhar todas essas questões, né, inclusive rever nossa grade, nós também estamos fazendo um trabalho desse, né, ter controle de constitucionalidade no primeiro ano, eu acho que não dá para o aluno ter maturidade para entender isso, por exemplo. Né, melhorar a nossa grade, né, trazer uma maior adequação das disciplinas, né, mas aí resta a palavra, quais disciplinas será que seriam apropriadas para o primeiro período, né, segundo período. Mas é fazer com que o aluno ele tente amadurecer, né, e através do esforço ele consiga levar o curso a sério, né, e isso faz com que eu tendo um processo seletivo que na verdade não há um critério tão seletivo, né, eu ao longo do curso consiga, né, nivelar esses alunos. Então qual que é a nossa tendência? É que haja evasão, tá? Isso eu não consigo conter, né? Eu sempre falo que a primeira sala que eu tive o prazer de dar aula lá no Moura Lacerda, tinha 80 alunos à noite, hoje tem 44. Né? Então, é ruim, mas, na verdade, é a nossa realidade. Eu prefiro chegar com 40, que vai ter chance, né, de atuar no mercado de trabalho, do que 80, 70 que vão se perder, né? Que às vezes é o que, infelizmente, acontece. E é frustrante ao longo do tempo. Né? A gente tinha um aluno emblemático lá, que ele fazia perguntas para todo palestrante, mas ele tinha uma limitação porque ele não teve uma educação sólida. E, na verdade, primeiro ele procurou achar que a culpa era do colega, do professor, para depois ele falar, não, acho que o problema é que realmente, se não estudar, não. E ele ia, na sexta-feira à noite, ele estava na biblioteca. Depois, acho que de 7, 8 anos, ele desistiu. Eu não tive coragem de chegar para ele e falar, retoma o curso, porque eu não acredito que ele vai conseguir, porque falta de esforço não foi. Então, na verdade, é um problema mais amplo que a gente tem que lidar, né, nessa questão. Não adianta o Estado não fornecer uma educação básica boa e a gente colocá-la na faculdade, porque a pessoa não vai se desenvolver, não porque ela não é capaz, mas porque ela não teve as condições necessárias para tanto. Né? Agora, o que a gente tem procurado fazer e rediscutir questões, né, pedagógicas para que haja um maior rendimento de sala de aula, não só aulas teóricas, né? Então a gente procura criar muito o hábito também de dar seminários. Todo semestre a gente tem um seminário. Nesse seminário, os alunos eles resolvem questões de todas as disciplinas que eles já cursaram, né? E aí eles corrigem a própria prova. Então, é um termômetro para eles e para nós também verificarmos a evolução das salas. Né? Vocês comentaram a questão da teoria e da prática. Né? A gente tem desenvolvido também 2 atividades que têm demonstrado, né, resultados interessantes, que são uma audiência simulada feita pelos estagiários, né, do juizado para os calouros e alguns depoimentos de egresso que já, às vezes, né, já passaram o exame da ordem, para fazer esse diálogo da visão de aquele que já terminou o curso, daquele que está no curso como estagiário, daquele que está ingressando, né, as visões deles, o que eles esperam do curso e aqueles que já passaram por isso, né, a sua experiência. Outra atividade que a gente achou que é muito interessante é o tribunal do júri, o júri simulado que a gente faz. Então, nós temos lá um advogado que atua muito na área criminal, então ele organiza com os alunos que já tiveram processo penal, né, a simulação de um caso, e eles fazem, né, muito bacana verificar o empenho deles, né, a promotoria, os advogados da defesa, o testemunho. Então, trabalhar também com a oratória, que é algo importante. Eu acho que tem muito aluno que não consegue perder essa desinibição, né, eles são muito inibidos, e aí procurar fazer alguns seminários, que a gente faz também durante a Semana Jurídica, para tentar melhorar isso também, né, essa parte. As aulas de prática, como a professora falou, também nós temos lá 4 práticas civis, 3 práticas penais e uma prática trabalhista, que eles elaboram peças processuais de acordo com a teoria que estão tendo em sala de aula. E, mesmo assim, é interessante notar que esse mesmo professor passa uma visão para os alunos muito diferente, por exemplo, de uma outra professora que passa uma visão mais de como o exame da ordem exige. Então, teve um aluno que chegou para mim e falou assim, o professor me dá uma visão prática mesmo, do que acontece no mundo. Mas não é isso que eu vou precisar no exame da ordem, eu vou precisar aqueles detalhes que a professora está me passando. Então, sempre um conflito. Né? Então, o que está na teoria, às vezes, não é o que está na prática, então tem que lidar com essas situações que realmente é importante que o aluno saiba como que é no dia a dia, mas o que ele também tem que fazer para passar no exame de ordem. Né?
Então, eu acho que durante esses anos que eu estou na coordenação, o que eu consegui verificar é que a gente tem que fazer esse trabalho criterioso para realmente afunilar, e aí esses alunos a gente consegue acompanhar mais eles depois, quando eles se tornam egressos. E acho que, né, são novos desafios agora que a gente também pensa. Inclusive, ontem eu não pude estar aqui, mas a Carol comentou comigo, lá na faculdade mesmo a gente está trabalhando sobre novas formas de fazer com que aquele horário de aula seja produtivo. Né, porque a gente na Unesp tinha aulas super teóricas, né? E assim, o celular, o Facebook, o WhatsApp, isso. Se o professor não tem uma dinâmica hoje, se o aluno de hoje assistir a aula que eu assisti, meia hora ele já está, né, em outro mundo, em outro planeta, né? E eu acho que, inclusive, essa quantidade de informação que nós temos hoje é muito importante, mas ela não torna essa informação um conhecimento. Então, hoje o aluno ele tem preguiça de ler, se aprofundar. Então, ele pega uma obra esquematizada, uma obra resumida. Então, também é mais difícil trabalhar um pensamento autocrítico desse aluno com base em obras cada vez mais mastigadas, né? Durante os 5 anos de graduação, é importante que ele tenha contato com as obras que são fundamentais para eles. Então, a gente tenta, pelo menos é uma coisa que me angustia nas aulas, eu falar 40 minutos, 45 minutos e começar a trazer questões de concurso, de exame de ordem, para verificar se eles estão entendendo, para tornar a aula mais interativa, né, para que eles consigam falar e corrigir, falar com eles, porque senão eu acho que a gente está achando que está ensinando, mas eles talvez não estejam aprendendo. Eu queria só colocar 2 considerações, porque muito já foi falado, né, aqui. As mudanças, né, a gente vai ter que estar sempre se adequando. Eu acho que um evento como esse tem que ser constante, porque sempre vai ter alguma coisa nova para a gente estar discutindo, né? A questão da precariedade do estágio, eu comungo totalmente da sua opinião. E eu penso que as instituições tinham que cobrar um pouco mais das coordenadorias de estágio aquilo que a lei do estágio prevê em relação às fiscalizações dos estágios. Sabe? Isso. Isso, no caso, não nós, o núcleo de prática, do núcleo do estágio curricular, o estágio extracurricular. A lei de estágio diz que as coordenadorias de estágio, que nem nós temos uma coordenadoria de estágio dentro da faculdade, que é quem assina os contratos dos estagiários que fazem estágios na defensoria, em concessionárias de serviço público, né, em escritórios de advocacia, aqueles contratos que eventualmente venham pelos convênios com o CIEE, com o superestágio, né? Então, falta um pouco essa fiscalização, né, que a lei prevê, que tem que ir lá, tem que ter uma pessoa que supervisione, tem que olhar se o estagiário está frequentando, né, que tipo de atividade que ele está desempenhando. Aí vem o contraponto, né, que é o escritório que fala, nossa, mas se eu tiver que cumprir tudo que a lei de estágio diz, eu prefiro, então, contratar um advogado e não um estagiário. Só que nós temos estagiários que nos denunciam dizendo, olha, eu sou estagiário, mas tem dia que eu trabalho 12 horas. Sabe? E aí, só que ele também precisa do estágio. Porque o estágio ajuda a pagar a faculdade, além da questão prática, que é o que a gente colocou aqui, é ali que ele vai aprender. Né? Então, essa questão que você colocou da precariedade é algo que nos chateia, né? Nos preocupa. Né? E a questão da teoria atrelada à prática, que já foi muito falado aqui, né? Eu também penso que a gente ainda tem que melhorar mesmo bastante isso. E principalmente nessa linha que vocês colocaram do que a gente trabalha com o aluno na sala de aula e daquilo que eles leem nos jornais, por exemplo, nas notícias do dia a dia. A minha área é direito administrativo, a mesma do professor Gustavo. E eu costumo sempre dizer, quando ele começa a questionar muito, porque eles questionam, falam, mas não foi isso que eu vi no jornal, não é isso que aconteceu. Né? Então, muitas vezes, no direito administrativo, diante de tudo que a gente tem visto, né, do poder público, a gente tem que desconstruir muita coisa para poder trabalhar em sala de aula. Né? Olha, desconstrua o que você está lendo no jornal, porque
para o exame da ordem, para os concursos públicos e para a sua atividade profissional, você vai ter que saber o que está na legislação, o que as doutrinas nos trazem, as interpretações, né? Então, eu acho que as nossas dificuldades vão sempre existir. E aí, só para finalizar, essa questão agora e essa questão do acesso, né, que eu coloquei, que eu tenho muito medo da pessoa achar que eu estou sendo cerceando ou querendo segregar alguma coisa, porque a grande verdade é que cada vez mais a inclusão está presente, né? Agora também com a lei da inclusão aí das pessoas com deficiência, que é algo que a gente também vai ter que acolher, que eu acho maravilhoso, né? Claro, eu acho que os pais que têm essa necessidade, cujos filhos possuem uma deficiência, eles precisam ter instituições que acolham esses filhos de uma maneira adequada. Mas, então, é mais um acesso que a gente vai ter que trabalhar de forma efetiva para que a gente consiga cumprir a legislação e as expectativas dos pais que confiam esses alunos a nós, né? Então, a gente vai ter que se preparar aí a algo novo, que a gente vai ter que se adequar. Perguntas, considerações? Boa noite. Meu nome é Maurício, eu sou estudante do 5º ano de graduação daqui da faculdade. Peço perdão porque eu cheguei um pouco atrasado, então eu não pude ver a primeira fala de vocês. Cheguei mais no fim da fala da professora Fabiana e eu acho que a consideração que eu vou fazer não é exatamente uma pergunta, vai dialogar um pouco assim, com um aspecto que a professora Fabiana colocou. Não sei se isso apareceu também nas falas iniciais de vocês. Mas é mais assim, um sentimento, um pouco de frustração em relação àquilo que se diz de integração entre teoria e prática no curso de Direito. Aqui na faculdade nós temos o estágio curricular obrigatório, né, que é os alunos eles têm que cumprir essa carga, na verdade são disciplinas que precisam ser cumpridas em algum momento do curso, né, preferencialmente a partir do 3º ano. E o aluno ele pode escolher tanto escritórios de advocacia como órgãos públicos, né? A faculdade ela estabelece convênios com esses órgãos públicos, com esses escritórios de advocacia, e o aluno ele tem essa liberdade de escolha e precisa cumprir essas horas de estágio. E, assim, eu acho que tem um pouco a ver com esse processo de precarização do estágio, um descolamento muito grande da prática, aquilo que a gente está chamando de prática jurídica no estágio, que eu tenho a minha dificuldade de se é realmente uma prática jurídica, porque a gente sente isso. Eu compartilho com muitos colegas meus que fizeram estágios também em órgãos públicos e continuam fazendo estágio, que é muito uma coisa do sistema de justiça de que, na verdade, o que você faz ali não é nem a construção de peças processuais, não é nem a construção de argumentos jurídicos para defender uma tese, mas é muito trocar nomes, né, de partes nas peças, você exercitar uma mecânica que, na verdade, é um trabalho alienado que você está fazendo ali. Quer dizer, essa retórica de uma integração entre teoria e prática, de prática jurídica, me parece que ela é muito esvaziada. Não estou dizendo que ela não exista, mas ela é muito esvaziada nos processos de estágio. Acho que tem a ver com o processo de precarização que a gente observa. E por que me frustra? Porque eu acho que a gente é bombardeado no primeiro ano com uma riqueza muito grande de categorias de análise, seja da teoria do Estado, seja da sociologia do direito, seja dessas disciplinas que as DCNs chamam de eixo de formação fundamental, ou seja, um conteúdo assim tão essencial para você entender com uma riqueza grande o fenômeno jurídico, só que na hora que você vai para aquilo que a gente está chamando de prática jurídica, para aquilo que a gente está chamando do direito em movimento, né, o direito se concretizando nas práticas, essas categorias elas não são mobilizadas para a gente entender o real, né? Então, como que a gente está
pecando, acho, na minha percepção, nessa integração que é um discurso que acho que nem prática jurídica prática a gente está sabendo fazer bem no âmbito dessa integração que as DCNs pedem que a gente faça. Maurício. Essa questão que você falou do copia e cola, né? Vamos dizer assim, que você olha a peça, tem uma porção de peças modelos, você vai lá, o advogado com o qual você trabalha, ele diz, olha, abre aquele arquivo, ali você vai ter peças nesse mesmo sentido, você só troca a qualificação da parte, né? Isso é também algo que nos chega sempre, né? Do aluno insatisfeito com o estágio que está fazendo. Eu estou fazendo porque eu preciso das horas, né? Porque, na verdade, não está me agregando. Né? Então, a gente tem esse feedback também negativo do aluno em muitas oportunidades. Tá? Não é sempre, mas existe. Né? Aí é onde entra a falta de fiscalização da coordenadoria de estágio. Né? De ver o que exatamente se há. Porque o advogado ou o órgão público, onde tenha um concursado, suponhamos lá o defensor público, ele está na lei de estágio como supervisor do estágio. Então, ele tem que supervisionar, ele tem que ensinar. Ele é a pessoa que vai passar para o estagiário a forma de se fazer. Né? Só que, infelizmente, às vezes não acontece. Né? Então, isso eu reforço que é algo que deve ser cobrado em relação à fiscalização e o acesso a essa fiscalização. Né? Porque, às vezes, pode ter profissionais das coordenadorias de estágio que tentam fiscalizar, mas a porta está semi-aberta. Né? Falou, você pode dar uma espiada, mas também não vai ter uma intervenção que possa nos prejudicar. Né? Então, você falou uma outra consideração, assim, a segunda coisa que você falou que me chamou a atenção, em relação a as matérias iniciais, né, que são importantíssimas. Eu adoro, né, a gente está sempre lendo as questões filosóficas, eu acho que é super importante. Mas está aí o fato, acredito, de que muitos alunos querem fazer estágios já a partir do início, tipo segundo período, terceiro período, que já entra no segundo ano, mas às vezes não tem oportunidade porque os escritórios e os próprios concursos que abrem para estágio, por exemplo, defensoria, procuradoria, eles pedem alunos do 7º período para frente, que é quando se tem a prática. Então, essa inversão que vocês estão colocando, que vocês estão propondo, eu penso que realmente deva ser avaliada com muita efetividade, né? Cautela, mas efetividade para que a gente consiga, de repente, mudar realmente alguma coisa, porque eu acho que vai ser positivo para os cursos, para os alunos, né? Para aqueles que estagiam, porque eu acho que vai gerar uma oportunidade aí maior. Muitos alunos não têm oportunidade de fazer o estágio porque não estão naquele período. Né? É isso. Tem mais perguntas agora? Uma questão, né, nessa última questão da mudança, né, seria, sei lá, né, das fundamentais para o final e do técnico. Não, controle de constitucionalidade, né, acho que nem eu dou aula disso, mas nem sei se eu sei. Acho que não. Mas algumas coisas. Aqui, por exemplo, acho que até direito civil teve uma inversão que até causou polêmica, mas começar com direito de família e não com a parte de obrigações. Porque, ou seja, você teria mais elementos até da sua experiência pessoal, né? Primeiro você é filho, filha, né? Enfim, você vive em relações familiares e pode pensar isso exatamente antes de obrigações. Isso, exatamente. Então você tem um repertório de uma vivência que te garante acesso àquilo que está sendo falado, né, talvez anteriormente à outra. Foi uma aposta que a gente fez, mas também sem muito consenso. Né? Acho que isso é um desafio aí. Bom, mas, por exemplo, eu trabalhei 15 anos, né, assim, em escola particular também, e aliás, eu até acho que, sei lá, eu me sentia mais útil lá do que aqui, assim, né, assim, em termos de ver mesmo a diferença do aluno do primeiro ano para o quinto ano. E eu acho que isso, né, a gente vê nas particulares, porque ele chega precarizado, e eu acho que era, né, disso que você estava falando, e como fazer, principalmente os cursos noturnos, que ele chega cansado, ele chega exaurido,
como, né, trabalhar dentro daquilo exatamente que a gente está pensando em termos de curso de graduação, sabe que ele vai ser exigido depois, né, ou seja, nessas condições tão adversas. Então, eu acho que esse é um dado importante mesmo e me angustiava muito, assim, né? Uma coisa que eu achei que eu falei, nossa, agora também eu vou chegar aqui na USP e isso não vai ser um problema, né? Então esse aluno vai ser melhor, e agora eu estou vendo que não, ou seja, a mesma dificuldade lá do aluno, né, assim, da particular, das experiências que eu tive e daqui, é a dificuldade para a produção textual. Isso é uma coisa, eu acho que em todos, ou seja, a gente está, sei lá, lendo o TCC agora, do aluno do 5º ano, a produção textual, né, e a qualidade do texto. Você fala, poxa vida, pera, não, tem aquelas particulares lá, foram os 5 anos aqui e ele não consegue, né, tem dificuldades sérias estruturais para a produção do texto aqui. Aí eu acho que não é só do recorte do público e do privado, mas o recorte do modelo de educação que, né, você colocou o termo muito bem aqui, a educação bancária, a educação como instrução, que em determinado momento se tornou hegemônico no ensino fundamental, no médio, né, e agora no superior. Ou seja, esse de instrução, de acúmulo, em que o aluno é pouco chamado ao longo do curso, ao longo, né, do ensino médio, do ensino fundamental, a produzir texto, a produzir reflexão escrita. Nós chamamos muito pouco, não sei, aí os alunos acho que podem dizer. E aí a gente, né, ele vai ser chamado a fazer isso lá no TCC. Seriamente, ele vai ser chamado lá no TCC. E aí ele sofre e a gente, né, nós, sacanas que nós somos professores, ainda a gente atribui toda a culpa só neles. Ou seja, né, esse cara não sabe escrever, né, ou seja, ainda espinafra o cara na banca, né, como se não tivesse responsabilidade por isso. Né, assim, a gente faz... Exatamente. Então... aí, ou seja, colocando uma coisa que eu acho que a gente tem um ponto em comum, considerando as dificuldades que são diferentes. Como pensar outras estratégias, aí talvez a questão da articulação teoria e prática permita isso, que mobilize esse aluno a produzir textos e a gente possa pensar o texto independentemente se o conteúdo é a técnica profissional já, a peça processual, ou a reflexão teórica de sociologia, etc. Não sei se ficou claro, ou seja, produzir texto independente do recorte, se é o profissional, né, se é o prático, se é o teórico, a produção de texto e o acompanhamento dessa produção de texto. Quando o ENAD mudou, eu acho que 2008 ou 2009, acho que o modelo de prova que se fazia e começou a fazer a mesma prova, não da OAB, teve uma mudança que eles fizeram, não me lembro que ano, que assim, era a mesma prova, era aplicada para o aluno do 1º ano e do 5º ano. Né? Ou seja, eram as mesmas questões. Então, em tese, são questões da vida, independente se é do direito, se é de qualquer área. São questões que um aluno de 1º ano e um aluno de 5º ano, ele tem repertório, ele tem saberes exatamente que ele pode se destacar para responder aquela questão a partir do que ele aprendeu do direito, do eixo profissionalizante, o fundamental, etc., para ter uma resposta mais, né, com maior qualidade do ponto de vista acadêmico do que o aluno do 1º, para a mesma questão. Eu achei interessantíssima essa... E aí a gente fazia lá em Tuverava, né, assim, curso de produção de texto lá no 5º ano, porque também a gente, ou seja, a ideia do aluno também ir bem no ENAD, né, ou seja, ir bem na prova. Mas como que ele respondia de uma maneira muito mais rápida e muito mais interessante e interessado, né, quando a gente voltava a questões que estavam lá no 1º ano, lá no 5º. Né? Mas pela via do texto. Ou seja, vamos produzir 1 parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos, né? Ou seja, vamos acompanhar a produção desse texto. Porque a dificuldade, eu sinto que o aluno tem dificuldade de produzir um texto, o meu aluno lá e o meu aluno aqui. Né? Assim, isso eu não sei qual que é a experiência de vocês, se o Caio, né, o Gustavo também tem experiências né, dos 2 lugares, mas essa é uma tônica, porque é um modelo que eu acho que seguiu a mesma coisa. Bom, acho que uma proposta, sei lá, de encaminhamento, né, que a gente poderia pensar numa articulação nossa, das faculdades aqui, sei lá, da região de Ribeirão, era um debate que a gente pudesse produzir dados, sabe, a partir dos nossos alunos mesmo, um debate sobre o estágio.
chamar o sistema de justiça, chamar os escritórios e falar, olha o que a gente está vendo daqui. Né? Assim, olha o que os nossos alunos relatam. Olha, ou seja, como a gente pensar repactuar isso. Eu acho que essa é uma coisa que nós podemos fazer em conjunto e melhorar a qualidade técnica e diminuir a precarização, a situação de vulnerabilização, que no caso de vocês ainda é maior, porque o aluno está dependendo daquilo para pagar o curso. Né? Ou seja, se torna, às vezes, numa situação quase que uma prisão. Né? Eu tenho que suportar, né, essa relação precarizada, exatamente, a algema dourada. Né? Por conta disso. Então, eu acho que esse é um ponto que, talvez, do debate aqui, a gente pudesse pensar uma proposta aí de articulação nossa e um evento ou alguma coisa em conjunto que a gente possa sentar com esses atores e meio discutir isso. Né? Eles veem muitas das vezes a questão de mercado, né? Eu preciso produzir, eu ganho por peça, eu preciso que o estagiário produza, né? Então ele não está muito preocupado, de repente, com o que agrega aquele aluno, né? Ele está preocupado em saber a produção de peças, que é o que vai fazer o escritório vencer o mercado. Né? Então acho que o coach, se tiver esse evento, um coach é importante para fazer uma dinâmica aí com esses profissionais. Só uma colocação também. Na verdade, isso reflete nos próprios advogados, né? Porque a gente tem a advocacia de massa, e eu já vi peças de advogados, né? A pessoa estava viva e espólio de... Então, isso acontece, é triste, né? E você comentou do ENAD. O ENAD é uma prova muito bem feita. Né? E só que o MEC avalia os nossos estudantes através dessa avaliação. E a média nacional é muito baixa, do direito é muito baixo. Né? Então, acho que o último ENAD foi 37% a média, salvo engano. Então, como não é absoluto o critério, né, o MEC reconhece como de excelência, às vezes, os cursos muito ruins. Né? Então, até mesmo na OAB, se a gente vê o percentual de aprovação, isso indica o quê? Né? O que indica que a gente tem mais faculdade de direito do que o resto do mundo inteiro. Então, que tipo de profissional que a gente está lançando para o mercado? Isso que ela disse é sobre a produção de peça. Preciso produzir peça. É uma repetição do direito. Isso é uma repetição do direito, isso não é transformação. Agora, uma coisa que eu achei uma ideia assim, muito interessante, que você falou sobre darmos uma atenção na fiscalização em relação aos estágios. Na procuradoria onde eu trabalho, eu imagino se tiver uma fiscalização desse tipo, sabe, é uma coisa que tem que mexer com estrutura, mexer com tudo. Porque, por exemplo, há uma precarização muito grande, porque, na realidade, os estagiários lá, nós dependemos dele para o serviço. Se eles falarem, vou fazer uma greve, nós dependemos dele. E o estágio lá não é visto. Estágio em órgão público, em procuradorias, pelo menos. O estagiário não é visto como uma pessoa que eu venho para orientar, ele vem para eu orientá-lo. Não, ele vem me ajudar. Certo? Então, isso envolve uma mudança de estrutura total. Certo? Então, se houver realmente uma fiscalização disso, vai mexer com a estrutura, porque aí nós vamos ter que ver o estagiário não como alguém que vai me trazer algo, vai me dar, vai me ajudar. Não, é alguém que eu vou ajudar, é alguém que eu preciso. Ele vem aqui não para ele me ajudar, mas eu ajudá-lo. Aí a transformação do direito, porque enquanto ele vem para me ajudar, ele vai me ajudar a repetir o direito. Ok? Ou seja, aumenta o salário do juiz e não pensa, e está dependendo do estagiário para cumprir as funções essenciais. Né? É isso. Né? Eles precisam ouvir de nós, faculdade, que estamos com essa batata quente. Né? Assim, um pouco Mas você me fez lembrar, nós temos um aluno
Não vou citar o nome, nem vou citar o nome do juiz, que é muito respeitado, por sinal. Mas esse nosso aluno, também, esse nosso aluno, ele me relatou, nem comentei com você, depois eu comento, que é ele quem faz as sentenças. Ele é um aluno de 8º período. E ele quem faz as sentenças. O juiz só dá uma conferida e assina. Então, olha o tamanho da responsabilidade. Eu vejo mesmo lá no juizado, gente, é uma responsabilidade muito grande. Né? Aqueles estagiários que atendem o balcão, trabalham como escreventes, estão ali nas conciliações. Muitos deles estão fazendo o curso do Conselho Nacional de Justiça para atuar como conciliadores, porque querem, né, se empenhar na causa, mas eles ainda têm um reconhecimento dessa questão da repetição mesmo do direito. Agora acabei minha fala, não vou falar mais. Agora eu não largo mais. Bem, eu confesso que a discussão caminhou para um tema que eu não imaginava aqui, que eu acho que a gente achou assim, uma veia exposta aqui na nossa prática como ou gestores ou professores de instituições de ensino, né? Eu acho que a gente tem um problema, que é um problema latente no estágio profissional, né? E que esse problema, efetivamente, ele vai demandar uma articulação dos cursos de direito se nós quisermos fazer alguma coisa a respeito disso, né? Então, me parece que só disso já valeu a pena o evento, né? Assim, essa constatação, pelo menos para mim, que até por ser professor de direito internacional, a prática é um pouco difícil para mim, né? Meus alunos têm prática quando muito simulada, né? Mas a discussão mesmo, a possibilidade de estagiar na área de internacional aqui em Ribeirão Preto é nula, né? Nula. Por outro lado, assim, ouvindo eu acho que a gente chegou, além desse ponto, a gente chegou em algumas outras coisas. Primeiro, me parece que nas discussões a gente acaba voltando para o tema da mesa de ontem. Ontem nós discutimos a formação pedagógica do professor de direito, né? E o que se vê é que, em grande medida, a articulação entre teoria e prática também depende da capacidade do professor de efetuar essa articulação em sala de aula, né? Da capacidade do professor de executar aquilo que um projeto pedagógico diga que ele tem que fazer, no cumprimento daquilo que as DCN de direito dizem que um curso de direito deve ter, né? Então, as duas mesas, elas se conectam nesse ponto de vista. A articulação entre teoria e prática depende também de uma capacitação do docente, e a questão é que muitas vezes nós não somos preparados para isso, até porque, como docentes, nós somos treinados apenas, ou pelo menos nós imaginamos que é assim que se dá aula, a gente apenas imita os professores que nós tivemos. Como os nossos professores também não estavam preocupados com a articulação em teoria e prática, nós também acabamos não estando. Até que, eventualmente, nós somos confrontados com essa realidade que nos obriga a refletir, né? No meu caso, foi participar do PPP, desse projeto de PPP, né? Por outro lado, falando na articulação entre teoria e prática, e ouvindo e pensando sobre o que foi falado, né? Eu acho que aqui eu não estou inventando a roda aqui, mas é uma constatação que me vem aqui do que eu ouvi hoje, é que a gente fala normalmente da integração, da articulação de teoria e prática como se faltasse prática e houvesse teoria, né? Assim, falta prática, mas por quê? Porque os cursos são só teóricos. Mas se a gente parar para pensar que não é possível você fazer uma teoria se você não conhecer a prática, se você não conhece o real, é difícil especular sobre alguma coisa que não existe, então, no final das contas, nem teoria nós temos, né? O que nós temos é basicamente uma repetição de textos teóricos. Então, o aluno não é ensinado a teorizar, o aluno não é ensinado a pensar teoricamente, mas o aluno é ensinado, é adestrado a decorar o que pessoas pensam a respeito de certos problemas em relação aos quais eles não conseguem relacionar porque eles não conhecem a prática, né?
Esse era um dilema quando eu dava aulas de introdução ao direito, que às vezes você tinha que falar algumas questões críticas a respeito do funcionamento do sistema de justiça ou do próprio funcionamento do fenômeno jurídico, e o aluno, como não tinha contato com aquilo, nunca tinha tido um contato prático com aquela questão, ele não tinha como relacionar com a realidade aquilo que eu estava falando, né? Então eu sempre brincava que eu defendo que eu não consegui incorporar isso no PPP, mas eu acho que a gente deveria ter, eu falei isso para o Maurício, quando a gente estava discutindo a montagem da grade, a gente precisaria ter uma disciplina de reintrodução ao estudo do direito no 4º ano, né? Seria uma disciplina importante, né, para você mostrar para o aluno, agora que ele já viu um pouco da dogmática, que dá para pensar criticamente sobre a dogmática. Inclusive para salvá-lo do adestramento que ele passa a partir do 2º ano nas disciplinas dogmáticas, em que ele é simplesmente ensinado uma técnica sem refletir sobre aquilo, né? A gente pergunta no primeiro ano para o aluno que é o direito. A gente pergunta no primeiro ano porque tem medo de perguntar no 5º e ouvir a resposta. É um fato, é um fato. Nesse estágio, né, e vai te responder algo nada agradável. Então, pensando especificamente assim no meu campo de atuação mais direto, que não é o estágio propriamente dito, mas é a sala de aula, né, fica aqui a constatação de que assim, a gente não vai ter um curso de direito decente se nós não conseguimos fazer essa articulação entre teoria e prática. Porque sem essa articulação a gente não tem nem prática e nem teoria, né? Os dois são ausentes. O que nós temos é apenas uma repetição papagaiística de teses jurídicas, né? Ou, como diz um colega meu, é apenas como é que fala? Ele usa a expressão, um patchwork de teses jurídicas que não fazem muito sentido e que muitas vezes nem combinam quando você coloca tudo, né, em conjunto. E isso aparece, a experiência de orientar TCCs, quando você pega os alunos lidando com as teorias, teorias absolutamente contraditórias, opiniões contraditórias como se fossem uma reforçando a outra, uma ausência de compreensão da própria teoria. É apenas o exercício de repetição e de reprodução desse discurso teórico e não da teoria, né? Então, acho que era isso aqui para... Alguém mais? Bom, e uma das coisas que a gente colocou bastante no PPP é a articulação com o contexto regional e com as faculdades, né, centros universitários e universidades da região. E a gente tem que assumir esse compromisso mesmo, ou seja, quais são as formas, que desenhos, etc., a gente vai construindo, e um pouco foi um chamado nosso, né, e aceitamos visitas, ou seja, para pensar a questão, né, dos projetos político-pedagógicos dos cursos, de modo geral, aqui na região, nessa sequência. Não sei, ou seja, quantas são as nossas pernas, mas eu fiquei bem interessada em, eventualmente, nós pensarmos a produção de um relatório em parceria. A gente poderia pensar depois a estratégia metodológica para isso, mas, não sei, relatos mesmo, a gente estipula uma estratégia de apreensão de relatos de discentes, começo do curso, fim do curso, a percepção sobre o estágio, ou seja, qual que é a percepção que se tem do estágio, você quer fazer, ou seja, né? E depois ouvir quem está lá no 5º ano, que é o estágio para ele, e nós fecharmos uma produção coletiva, ou seja, da região, que é um ponto de diálogo para depois a gente conversar com essas instituições. Não num caça-bruxas, mas a gente tem que melhorar, a gente tem que avançar. Avançar no que significa supervisão, né? O que significa supervisão pela lei de estágio, pela DCN do direito, e a gente conseguir avançar, sair um pouco, tirar tanto nós, as faculdades de direito, de um cativeiro, quanto esse aluno que está ali meio, não sabe muito, né, está se sentindo meio vendido, né, nessa condição. Então, é uma proposta, a gente pode desenhar, eu acho que valeria a pena a gente pensar isso e para um próximo encontro a gente ter elementos para avançar um pouco nessa discussão. Acho que esse é um ponto. E o outro, a gente também, nos nossos eventos aqui, né, nos eventos de vocês, a gente está sempre tematizando algum aspecto
né, de algum dos eixos do PPP, ou algum dos desafios, né, que se coloca, a DCN coloca para os PPPs, e a gente discuti-los juntos, né? Então, essa questão da articulação teoria e prática, seja por relato de experiência, ou seja por pensar teoricamente essa questão, não sei, mas a gente avançar junto. Ainda está para construir o modelo, como que a gente pode fazer isso, mas a gente se colocou muito assim, olha, é importante a gente conversar, é importante a gente, as faculdades, essas 7, 8 faculdades na cidade aqui, né, sei lá, não sei se 7, 8, mas tem um tanto aí, uns 6, tá, 7 é quase, é o exagero. Pois é. A gente precisa conversar. Vai lá, Deise. Conta. Me envergonha, porque eu já estou envergonhada. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Deise. Eu estudo na Unip. Sou um bebezinho na graduação, estou no 2º ano ainda. Mas uma coisa que o professor falou que eu achei bem interessante. Eu tenho ótimos mestres, muito bons mesmo. Deixa eu pegar o fôlego. Muito bons mesmo. Mas eu fiquei um pouco decepcionada porque eles vendem uma ideia pra gente meio alienada. Tipo assim, eu tenho um professor que ele falou uma vez pra mim assim: Deise, você tá aqui na faculdade, você só vai estudar prática. O seu objetivo aqui é só prática. Estuda para você passar na ordem. Depois disso, você passando na ordem, aí é outra história. Aí você vai conhecer a prática. Ele não quis me auxiliar a conhecer a prática junto com a teoria na faculdade. Ele quis só que eu fosse na teoria, na faculdade inteira. E só depois que eu terminasse a faculdade, aí sim eu ia conhecer a prática. É isso que na faculdade eles ensinam pra gente. E a gente já está ali perdido, sem saber para onde ir, a gente vai nessa ideia, porque nossos mestres, a gente não vai fazer o que eles mandam a gente fazer. Então, assim, é isso. Os mestres também têm que pensar junto com a gente. Porque eles estão ali para ensinar a gente, para ser o nosso espelho. E acaba não sendo muito. Obrigada, gente. Me deixou sem graça. Não? Encerra? Não? Bem, mais alguma contribuição? Mais alguma? Habermas. Boa noite, meu nome é Felipe, eu sou estudante aqui da pós-graduação. Não pentei mais o cabelo, terminei minha pós-graduação ontem, então, enfim, né? Não deu tempo de eu cortar o cabelo ainda. Na verdade, eu fiquei curioso com o projeto que vocês dois estavam contando e eu achei interessante essa proposta, né, de tirar as matérias do começo e colocá-las no final. Mas ontem tinha vários professores, vários coordenadores de curso de faculdades privadas, e uma das coisas que eles falavam da importância da OAB para as faculdades privadas, né, de ser reconhecido pela OAB e ter aquela aceitação no mercado e todo esse tipo de coisa, né? Muito no que a Deise falou, né? Quer dizer, o aluno tem que sair de lá preparado para passar na OAB, né? A gente sabe que isso é muito comum, né? Enfim, é um discurso muito comum, muito divulgado. Eu me lembro que há uns anos atrás, antes de eu entrar aqui, eu fiz uma faculdade lá em Franca e que ela se dizia o centro de excelência porque, enfim, muitos dos alunos passavam na OAB, né? E aí eu já tinha experiência com amigos que faziam ensino superior. E eles me disseram, procura alguém que faz iniciação científica, procura alguém para fazer estágio, essas coisas assim, e a faculdade não tinha, né? Enfim, né, eu queria perguntar o seguinte, se essa questão da OAB é tão premente, né, que os alunos têm que passar na OAB, isso é uma aprovação talvez mais importante do que no mundo da vida, mais importante que a aprovação do MEC. Como é que lida com essas questões práticas, né, dessa coisa de ter que decorar aquele tanto de coisa e saber para a prova,
e um ensino reflexivo, crítico, problematizante, né? Que as pessoas aprendam a escrever, né? Que o professor tenha tempo, inclusive, de poder, como o Caio falava ontem, né? De preparar uma aula, quer dizer, ter outras técnicas de ensino. Esse ano eu participei de uns estágios, e quando a gente tentava técnicas de ensino que eram fora da tradicional, as pessoas diziam assim: ah, mas o que é o certo? Né? O advogado sempre quer... É quase a questão de concurso no final da aula, né? Qual que é a letra que eu tenho que marcar, né? Quer dizer, o aluno também é assim, né? É uma demanda, enfim, do mercado, da sociedade, né? Que eu acho que essa é a pergunta, né? Eu já estou falando demais. Não, esse é o nó, é o descompasso entre o MEC e a OAB. Esse descompasso, o único momento em que não foi para a aprovação da DCN. Eu acho que o Zé Geraldo contou um pouco dessa história na segunda-feira, que foi a palestra de abertura. O Zé Geraldo, né, de Souza Júnior participou do processo de elaboração da DCN hoje em vigor. E acho que foi o único momento que conversaram, mas logo depois também se desconversaram, porque a OAB continua fazendo um modelo de prova que marca o destino das tantas mil faculdades de direito no país. E eu fui avaliadora do MEC um tempo, né? E a gente, sei lá, você vai visitar no norte, no sul, no centro, qualquer lugar do país, faculdade de direito, e tem a mesma Marilyn Diniz, tem o mesmo livro, tem a mesma grade, tem tudo igualzinho. E quem é o responsável? Não é o MEC, é a OAB. Ela teve mudanças tímidas ultimamente? Passou por mudanças tímidas, mas ela precisa parar de guiar a nossa vida, não é? Ou seja, vocês devem xingar a OAB também, porque parece que a vida e a morte nossa e dos alunos fica na dependência da OAB, né? Exatamente, isso. Exatamente. Então, assim, o atrapalhador geral da história aqui é a OAB. Na minha leitura, eu sempre tive uma birra muito grande, né? Como solucionar? Eu não sei, mas esse debate está posto aí já tem uns 15 anos, e a gente precisa enfrentar, sim, né? Mais alguém, gente? Não? Boa noite, meu nome é Brígio. Brígio. Só pegando um gancho no que ela falou, e ele falou também, eu sou da Unip, sou estudante lá, estou no 6º período. E é uma coisa assim, que nós estávamos entre os amigos, alunos, até discutindo essa semana. Porque assim, o grande vilão, o susto de todo mundo é a OAB. E uma coisa que a gente tem muita dificuldade, eu como estudante, como todos os meus amigos, é justamente entre a teoria e prática. Por quê? Sim, a minha realidade é totalmente diferente do direito. Trabalho em hospital, sou enfermeiro e faço direito. Então, assim, o nosso tempo de estágio é quase que impossível. Conseguir assistir audiências também é quase que impossível. Então, a gente não tem assim, uma noção da verdadeira realidade do direito. A gente tem a prática. E o que é o nosso medo? É a OAB. Aí a gente estava debatendo essa semana realmente sobre essa questão. A gente estudar, tal, passa na OAB. Já que o medo é passar na OAB, vai se focar a passar na OAB. Mas e na hora que tiver que enfrentar a sua primeira audiência? A gente não tem experiência, a gente não consegue estágio, a gente não consegue ter a prática em si. Porque, assim, pelo menos no meu curso, na minha sala, o que os estagiários que tem lá são vistos como? Mão de obra barata. Porque aprender, vai aprender justamente o que já foi falado aqui. É aquele modelo de petição inicial, não tem assim, ao meu ver, não tem um comprometimento da maioria das faculdades, pelo menos assim, por onde alguns que eu já conversei, aquele comprometimento em ensinar a prática para o aluno, em colocar o aluno no mercado. Eu falo porque no meu curso mesmo, no 6º período, tem alunos que assim, nunca viu uma petição inicial, não sabe fazer uma petição inicial. Que é uma coisa que, ao meu ver, para um curso de direito, seria uma coisa bem básica.
principalmente para um aluno que está no 6º período. Não sabe fazer uma petição inicial justamente por esses modelos que assim, já foi levantado aqui. É só focar OAB, OAB, OAB e a hora da prática. Eu falo, se eu amanhã, no 4º ano, no final do 4º ano, que a gente já pode prestar OAB, passa na OAB, me formei, vou para a minha primeira audiência. E aí? Então, assim, essa é a minha questão e a minha indignação maior. Só para tentar responder um pouco, na verdade, você tocou em 2 pontos que são relevantes. Primeiro, o ensino cartorial, né? A gente não importa muito se aqui ou acolá, mas a base do ensino nosso é o ensino por ensinar, como o pessoal aqui falou, né? Na prática, como o Caio disse em boa hora, em primeiro você nem a teoria consegue ter porque você não sabe argumentar. O teu professor não sabe argumentar. Então, como ele não sabe argumentar, ele também não sabe teorizar. Então, aí ele repete o que alguém fala e fica por isso mesmo. Então, quer dizer, primeiro, você tem um ensino, a parte teórica, que é extremamente frágil. Normalmente, você não vai ter uma prática decente, porque, na verdade, eu, por exemplo, estudei na Unesp, eu tinha pasta de estágio. A pasta de estágio era a cena mais ridícula que podia existir dentro da Universidade Estadual Paulista. Aquilo era ridículo. Era como pegar carimbos. Você ia buscando carimbos no fórum, né? Era ridículo. Eu não aprendi a fazer peça nenhuma ali. Então, também não tinha prática. E a hora que a OAB vai te cobrar, ela também te cobra do modo errado. Porque ela não quer que você argumente ou aprenda a argumentar, simplesmente porque quem monta a prova e aplica a prova também não aprendeu assim. Então é um telefone sem fio horroroso que vem de décadas, onde quem te ensina aprendeu da maneira que você está aprendendo, e você lá na frente, se for docente, vai ensinar dessa forma. E é essa proposta, contra isso que o Caio e a Fabiana, sobretudo com outros colegas nossos, têm se insurgido tentando criar um novo modelo, né? E nas experiências que a gente viu, os colegas das outras instituições igualmente. Só que para isso eu acho que a proposta da Fabiana é ótima, um centro de debates, começar a debater o assunto e começar a colocar um pouco a OAB na parede em primeiro lugar. A OAB precisa ir à parede, né? Ela não pode nos manter refém da maneira como ela faz, como você bem colocou, na minha opinião. Bem, acho que então, se o Daniel não tiver mais nada a falar, então, e se mais ninguém quiser colaborar, eu acho que a gente pode encerrar a mesa de hoje. Com isso a gente encerra, né, essa segunda noite do Fórum de Educação Jurídica, com a certeza de que essa iniciativa tem que continuar. A gente tem já pautas para continuar essa discussão, agradecendo a presença dos convidados, né, da professora Olga, da Carolina, que a gente espera, a gente só reforça isso, a USP é uma universidade pública e, portanto, as portas dessa universidade